boa tarde. Um pouco atrasada, um pouco adiantada pro normal. Pro prometido estamos atrasados, pro normal estamos adiantados. Mas sejam muito bem-vindos, esse daqui é o Destrinchando Fonte Viva, onde a gente faz uma leitura do livro Fonte Viva aqui, pelo Espírito Emmanuel. Tudo bem com vocês? Eu peço perdão por atrasar um tantinho a live. Foi por conta de... Entrei em uma crise alérgica e aí eu não pude, mas agora estou melhor, está tudo certo. E vamos lá, né, gente, fazer rapidinho essa leitura aqui. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Então, bora primeiro dar uma olhada, né, no que... eu sempre gosto de tentar entender por si só o versículo, e aí depois a gente vai ver o que o Emmanuel entende por essa parte. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Estava só colocando um pouco mais na minha mente. Eu acredito que aqui vai se falar um pouco sobre a questão da gente ir para além do só as palavras, sabe? Lógico que as palavras são muito importantes, eu entendo isso, é o local onde é o meu local de estudo e tudo mais, só que a gente precisa, como bons espíritas, como bons seres humanos, precisamos ir muito além de apenas escutar. E eu acho que a gente pode ver que, assim, vai desenvolvendo, né? E às vezes a gente fica muito em fazer diversos cursos, em fazer diversas coisas, em assistir diversas palestras, mas a gente esquece de arranjar um pequeno tempozinho para colocar em prática tudo aquilo que a gente está escutando, que são basicamente a lei de amor e suas variações, sabe? De como é que ser realmente uma questão de colocar o seu amor a Deus em exercício. Mas bora lá então ver o que o Emmanuel acha disso tudo. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. É atencioso para com as lições da verdade, e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever. Um minuto. Eu consegui virar aqui. Que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na deposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender,
aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, eu acho que aqui Emmanuel também ele reforça muito a questão do livre-arbítrio, né? Deus não justamente criou a gente e nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher, fazer essas escolhas, e através das nossas escolhas a gente vai crescendo ou estagnando, né? Mas tudo depende da gente. Vai ser da gente e somente da gente seguir para esse mundo de mais ação, de sair apenas do campo das ideias. A gente vai precisar, então, pegar e sair desse impulso, e às vezes a gente coloca, mas depende de, não sei, fulano de tal, ou ciclano, ou família, e babá. Sempre vai, parece que depender de alguém, quando na verdade depende muito da gente. Então a gente pode pegar também um pouco disso, e aí a gente consegue ver que é através do livre-arbítrio. Às vezes aparecem as oportunidades e elas estão aqui, ó. E elas nos dão dois ou diversos caminhos. E a gente que vai escolher. A gente vai para esse lado, para aquele lado. E como é que isso vai ser como é que isso vai ter as consequências lá para a questão espiritual, para nossa questão espiritual, para nossa evolução? Como isso vai ter consequências no nosso mundo em geral? Então eu acho muito importante da gente lembrar, sabe, que vai depender da gente e que a gente precisa ter essa ciência de nossa responsabilidade quanto à liberdade. Olha, amiga espírita, gostei da parte que fala como servir da mesma maneira que o oxigênio está ligado ao respirar, ou seja, naturalmente. Pois tá meio que inscrito no nosso consciente, sabe? Às vezes a gente fala tanto que tá lá assim, e as leis divinas onde estão? Estão no nosso consciente. E aí, o livre-arbítrio, onde está? Essa noção que a gente tem do livre-arbítrio está na nossa consciência. Tá tudo aqui, dentro da gente, sabe? Deus colocou como uma parte, como se fosse do nosso DNA. E aí, cabe a gente também começar a despertar essa noção de que a gente vai começar a se libertar. Mas aí, cada um tem o seu tempo. Mas é necessário que, olha aqui, se vocês estão aqui, vocês 11, 9 pessoas que estão aqui assistindo, então se vocês estão aqui, vocês estão tendo a oportunidade de escutar. E eu também, né, gente? Eu não vou falar que eu não sou também uma pessoa que preciso escutar cada vez mais isso. Mas se a gente está aqui escutando essas mensagens, a gente está então tendo essa oportunidade. Está tendo um momento da nossa estradinha que a gente está seguindo, que está ali falando, olha, tu tens esse momento aqui de pegar e sair um pouco mais desse campo, de pegar e realmente ser um trabalhador de última hora. Olha aí quantas oportunidades tu estás tendo para trabalhar. E eu acho muito legal do Fonte Viva que, acho que todas as vezes, eu não sei os dos outros, né? Mas todas as vezes que a gente tem trabalhado, estão falando, Emmanuel meio que está convidando e ele escolhe para falar sobre a questão do trabalho, sabe? Ele escolhe sobre a questão de você estar tendo o seu momento. E eu acho também muito importante. Olha aí o momento que a gente está passando e todas essas coisas, o quanto de trabalho está sendo requisitado. Pode ser pelo campo das palavras, mas com palavras com questão, assim, com uma questão muito mais sentimental. Caindo aqui, que eu tô sem meu tripé. Pode ser uma questão das palavras, pode ser uma questão de mais ação mesmo. Vocês estão tendo todas essas oportunidades aí para agir, para se aproximar cada vez mais do que é essa conduta
digamos que mais fraterna. Então, eu acho muito, muito legal, assim. E é aquela coisa, a gente tem que sempre lembrar daquela... da parte da Abigail que se resume em ama, trabalha, espera, perdoa. E olha aí, a gente ama, a gente conhece, a gente se desperta emocionalmente para o mundo. Depois a gente trabalha, depois a gente vai esperar, vai continuar renovando todos os pensamentos, vai refletir sobre o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, porque também não adianta, às vezes, a gente pega toda uma carga de trabalho e tudo mais, que a gente também às vezes a gente é um tanto 880. Ou a gente tá ali fazendo aquela coisa do ama, 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 trabalha, 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 trabalha e esquece um pouco de algumas outras coisinhas. Desculpa, gente, só estavam me ligando. Então, a gente tem todas essas questões, sabe? De a gente precisa ter todo um processo, sabe? Isso, a gente precisa ter constância. E a amiga espírita também falou exatamente, só cabe a nós pararmos de perder tempo. Exatamente, gente. Às vezes a gente tá lá, e a gente sempre coloca uma desculpa para algo e não é e às vezes não é nem tanto assim. Às vezes a gente está colocando essa dificuldade realmente para não sei porquê, mas às vezes a gente não se desperta por uma concepção nossa. Eu sempre gosto de dizer, por mim, por exemplo, que a gente estava. Eu parei um certo tempo na juventude de fazer trabalhos espíritas, etc. E eu sempre era convidada. E eu acabei voltando quando eu tive que parar. Porque eu parava porque eu estava estudando e tal, e eu queria passar em medicina. Isso já faz um tempo, gente. Agora acho que é uma outra história. Mas eu queria tanto aquilo que eu meio que abandonei muitas coisas. E eu acabei tendo que voltar a fazer trabalho espírita justamente porque fazia meio que uma parte do que eu acreditava ser um tratamento para questão de doenças mentais. Então, olha aí, eu tive que voltar de qualquer jeito e eu fui percebendo que, gente, eu tinha tempo. Eu só tava me afastando daquilo, sabe? Eu tinha tempo para uma coisinha aquela. Eu também não preciso me sobrecarregar, até porque nesse processo de tratamento e tudo mais, eu acabei me sobrecarregando diversas vezes, então eu também fui aprendendo com toda essa questão do amor próprio e dos meus limites. Mas isso é tudo um momento, são aprendizados, são os nossos tempos. A gente vai evoluindo, vai desenvolvendo e vai amadurecendo, sabe? E eu posso dizer assim que a gente sempre arruma tempo, só se organizar e querer exatamente assim. Às vezes é uma horinha, gente, uma horinha. Uma horinha que às vezes a gente gasta, por exemplo, na rede social, discutindo, se estressando, absorvendo coisas negativas, a gente pode usar essa uma horinha para alguma coisa, sabe? Eu gosto de fazer, por exemplo, Destrinchando Fonte Viva, porque ele demora assim em torno de 15, 20 minutos para se falar tudo, sabe? E é uma coisa que eu acho que faz bem. Eu espero que esteja fazendo bem pra vocês, gente, tá? Mas é uma coisa que faz bem e que eu não preciso de tanto assim. Mas que eu já vou meio que doando um pouco do que eu tenho de estudo, um pouco do que eu tenho de emoção e de experiência, vamos dizer assim. Que as pessoas dizem, Karine, não. Mas de experiência, porque... E todas as reflexões, sabe? Então, a gente vai pegando e vai se dedicando. E a gente espera que realmente, assim, com qualquer trabalho que seja, vá tocar o coração das pessoas. E é isso que importa de verdade. Então, sejam esses obreiros, reflitam, vejam como é que estão todas essas situações. Se vocês já estão desenvolvendo, lógico, vocês precisam estudar. Eu sempre gosto de frisar isso. O estudo é importante, sim. O aprimoramento é importante.
porque para o Espiritismo nós somos também ciência e filosofia, e a gente precisa juntar com a religião, que é um pouco mais da questão do sentimento, mas que também tem uma questão racional, e que a gente precisa unir tudo isso e fazer aquele lacinho, sabe? Unir a emoção com a razão. E é um convite para vocês. Estudem, mas também pratiquem. Porque estudo sem prática também não vale de muita coisa. Tá bem? Então vamos fazer uma prece só para agradecer por este curto momento que nós estamos aqui, aquietar um pouco a mente, respirar profundamente e agradecer por mais uma mensagem entregue a nós nessa semana, como convite ao autoaprimoramento espiritual, moral e intelectual. Agradecer então a Deus por ter nos colocado em nosso DNA o livre-arbítrio, a consciência, o dever, o trabalho, sempre para nos aproximar dele, para sermos merecedores desse amor que ele esbanja infinitamente em nossos corações. Ó meu Pai, eu te agradeço por estar aqui sempre nos consolando, mas também procurando, através do trabalho, para que possamos curar nossas chagas, que possamos trabalhar o nosso ego, que possamos trabalhar os nossos desequilíbrios, tudo através do trabalho. Todas essas oportunidades, mensagens, esses convites para abrirmos nossa mente para o que nos está em volta. Que toque cada vez mais nosso coração, que possamos também sentir cada vez mais a Tua presença, que possamos nos dedicar cada vez mais uns aos outros, que possamos irradiar cada vez mais amor na esfera terrestre. Assim agradeço a todos os irmãos benfeitores e a Jesus, nosso irmão maior, por toda a dedicação de nos proteger, nos auxiliar e nos consolar, sendo intermédio de Ti, meu Pai. Família é cuidar um do outro, é amar um ao outro, é avisar que tal caminho não é o melhor, mas também permitir que se siga na liberdade. E assim, se cometermos equívocos, os braços estão abertos para trilharmos um novo caminho e voltarmos à estrada rumo à proximidade de Ti, meu Pai Celestial. Que possamos sentir ser parte dessa família no Brasil, na Terra, no Sistema Solar
na galáxia inteira, no universo e em tantas outras dimensões. Que possamos cada vez mais sentir essa conexão que é o amor entre todos. Que assim seja. Parabéns, lindona, por mais um ano de vida. Que a espiritualidade abençoe sua caminhada com muita saúde, paz e luz. Ai, obrigada. Queria muito ser espírita. Então, seja muito bem-vinda se você quiser. Olha, o Cantinho, Ana Cristina, está fazendo parte toda quinta-feira de uma live lá na Rede Amigo Espírita, que é sobre o espiritismo simples. A gente vai estar falando dos contextos, dos fundamentos básicos do espiritismo. Então, é justamente assim, a gente não gosta de falar, é para quem está começando, porque é sempre bom a gente rever os conceitos básicos. Mas é muito bom para quem está começando, para ter uma noção do que a gente crê, de como é que são os fundamentos, que é Deus, que é Jesus, segundo a doutrina espírita e tudo mais. Então, a gente tem muitas coisas lá, e é bem divertido, não é aquela coisa pesada, então você está convidada. Toda quinta-feira às 21 horas, mas também segue o @homeofficeespírita, que lá tem mais informações e tudo mais, mas esteja super convidada que aí toda quinta-feira eu tô lá. E é isso, gente. A Jane Batista, boa tarde. Girone Fernandes, luz em nossas vidas. Ana Guilhermina, olá. E tchau também, infelizmente. Agora, acho que como é meu aniversário, eu vou ter que sair um pouquinho para resolver algumas coisas, mas muito obrigada e beijinhos. Muita luz para vocês.